Olá, alinhados! Como vocês estão? Eu sou Emma Bacarim, mentora de relacionamentos, também carinhosamente chamada de adestradora de maridos, por ele, o meu amado marido, que está aqui do meu lado, alinhadíssimo comigo nesse espaço que é o nosso lugar de voz no mundo, o nosso podcast Bem Alinhados. É isso aí, eu sou Félix Costa, marido dessa mulher maravilhosa, há 40 anos. Como ela já disse, já me apresentou, eu sou o marido adestrado. Simples assim. Sou facilitador organizacional, mentor, conselheiro. Eu sou uma ponte entre executivos e empresários atingirem melhores resultados. E o nosso assunto hoje assunto vai ser legal. É um assunto caliente. Eu diria bastante produtivo. Interessante. Nós vamos falar sobre dinheiro e sexo. Quem será que gosta mais desse assunto, homens ou mulheres? Sei lá. O que você acha? Me perguntaram assim, o que o dinheiro tem a ver com sexo? Será que tem alguma coisa a ver, mano? Tem. Vamos ver, né? Eu acho que tem muito a ver. O que você acha? Eu acho que dinheiro e sexo, para começar, eles estão no mesmo lugar. Como assim? Eles fazem parte da natureza da vida, né? Que são as questões básicas do ser humano. Então, dinheiro tem a ver com sobrevivência, com alimento, com moradia, com resultado, com realização. Então, dinheiro, né, tem a ver com essa coisa mais da nossa da terra, da existência, né, prática. E, automaticamente, é uma energia. E sexo tem a ver com vida, com produção de hormônio, tem a ver com calor, com energia, com potência. Então, para mim, os dois estão na base da vida. E, portanto, na base de tudo. Dinheiro tem a ver com energia de expansão, de potência, como você falou, energia de construção, de contribuição, tem a ver com matéria, tem a ver com base. Sexo tem a ver com instinto, tem a ver com a nossa força de produção de vida, tem a ver com necessidades básicas, né? Ninguém vive sem sexo, nem sem dinheiro. Ou será que vive? Não, tem muita gente que vive bem também. Não sei se vive bem, né? Mas eu posso dizer assim... A gente não sabe porque a gente não é... A gente não vive nem sem dinheiro e nem sem sexo. De não ter sexo, passagem, porque a gente faz bastante, graças a Deus. Não tanto quanto eu gostaria, mas razoável. Né? Já fui bom nisso, já fui bom, mas... É nada, gente, é nada. Né? Então, ela costuma dizer assim, não faça propaganda do que você não vai vender. Então, tá tudo certo. Esses assuntos é bom não fazer propaganda, né? Mas, assim, sexo e dinheiro. Eu acho que tem uma coisa muito curiosa, que talvez as mulheres concordem comigo. As mulheres, enquanto meninas, lá no amadurecimento delas, acho que a gente tem uma crença meio que homem já nasceu expert no sexo. Aí a gente demora uns anos para descobrir que não é bem assim. Mas a gente assim, né? tem essa ilusão, essa imaginação, sei lá da onde que isso saiu, de que homem sabe tudo de sexo. Que doideira, né? Falando um pouco de sexo primeiro. O que você acha disso? Eu acho uma doideira. Né? Porque eu nem sabia disso. Mas, de qualquer maneira, eu ouvindo você falar, me faz compreender assim, como que a nossa sociedade cria um monte de mentira
um monte de estereótipo, e as pessoas compram, e nós compramos esses estereótipos, essas mentiras, essas projeções, e a gente busca ela. Portanto, nossa sociedade é muito romântica. Acredita em histórias, em verdades. E aí, na vida, a gente vai experimentar, a partir dessas duas referências, dinheiro está ligado à produção, autonomia, realização, resultado, ação prática da vida, e sexo está ligado à sua potência de existência, à sua liberdade de expressão, à sua conexão com a experimentação, com o teu corpo, o corpo do outro, e ambos vão transitar no amadurecimento do autorrespeito. Quando você falou que a sociedade é um pouco romântica com relação a isso, com a visão, né, do sexo, a visão de que o homem sabe mais de sexo, eu já diria que não é que nós somos românticos, mas nenhum homem aprendeu desde criança que ele poderia se intitular inexperiente. Então, a maioria dos homens se mostram muito mais experientes do que realmente são. E aí as mulheres acreditaram que eles eram os experts no sexo. Por que eu trouxe esse assunto? Porque as mulheres, por um tempo, elas se iludem, por exemplo, quando a gente fala de orgasmo, que é o homem que vai fazer ela sentir o orgasmo. É claro que um sexo bem feito, existe um relacionamento, uma intimidade fantástica ali para o orgasmo acontecer. Mas se a mulher não assumir a responsabilidade dela se conhecer, dela conhecer seu corpo, dela indicar para o parceiro dela como é que ela atinge um orgasmo, o cara não vai realizar uma mulher só com a experiência dele, entendeu? Eu vejo assim, para ter um sexo de qualidade tem que ter um alinhamento também. Sim. Que é o nosso que é o nosso podcast. E tem uma coisa que, quando a gente fala de alinhamento, tudo na vida precisa de alinhamento. Uhum. E alinhamento está ligado à comunicação, e comunicação está ligada a relacionamento está ligado a verdade, confiança, conexão. Né? Então, alinhamento é um caminho de conexão. Está aí a nossa bem alinhados, existe uma conexão no processo. É interessante que quando você vai falando, existe um assunto no bastidor que eu vejo, quando a gente fala de agenda oculta, mas existe um bastidor, uma coisa assim, olha, o homem assume um papel e faz com que a mulher acredite. Existe um jogo de responsabilidade, né? Não, vocês me enganaram, o outro enganou. E, de verdade, eu acho que existe um grande jogo de auto-engano. Do homem ter que mostrar que é mais potente, que ele é maior, que ele dura mais, Mas que ele é mais chegou viril. E a mulher que é mais conectada, mais emocional, está mais alinhada a essa perspectiva. Eu acho que esse jogo, né, que a gente está falando, que está no sexo, é porque falta, desde muito cedo, falar sobre o assunto. Aí sim, porque esse auto-engano vem da cultura, vem do nosso berço, vem das gerações passadas. Eu acho que o Eu buraco, não sou de geração passada. eu acho que o buraco é bem mais embaixo, antes da gente olhar para o auto-engano mais atual. Mas quando a gente fala o que sexo tem a ver com o trabalho, O dinheiro. com o dinheiro, duas energias que estão na mesma base do ser humano: trabalho, sobrevivência, e sexo, Sobrevivência. sobrevivência também, porque sexo é saúde, sexo, o teu corpo, ele foi feito para você ter sexo, e isso é saudável. Só que a gente tem tanta crença que contaminou isso, que muitas pessoas demoraram para aprender que ela pode ter um orgasmo. E por que eu estou falando de orgasmo? Porque isso vai levar ao dinheiro, que eu já vou chegar lá. E quebrar essas crenças de gerações anteriores, que nós aprendemos
que o sexo era sujo, que o sexo era isso, que o sexo era aquilo, é a primeira coisa que deveria ser vista para que a gente tenha mais permissão e um espaço de poder fazer a vida expandir no nosso ambiente, na nossa vida íntima. Porque o dinheiro é energia e o sexo é energia, instintivo, que traz sobrevivência, que expande a vida e que é prazeroso. São duas coisas muito prazerosas. Ganhar dinheiro é muito bom também. Né? Aliás, eu diria que é ótimo. Aliás, toda vez que a gente ganha dinheiro, aliás, eu vou contar para vocês. Quando o meu saldo está azul, eu não preciso de azul. Não sei se vocês entenderam a brincadeirinha. Mas, O trocadilho. Na verdade, assim, quando a gente tem a sensação e a certeza de que a gente tem o recurso disponível, eu vou dizer como homem, a gente se sente mais vivo, mais viril, menos preocupado, Mais seguro? mais seguro e, portanto, a gente fica mais disponível para fazer um bom sexo. Aliás, a gente até deseja. E é muito legal porque quando a gente faz um bom sexo, a gente fica mais leve. A gente não, eu fico mais leve, fico menos estressado, eu fico mais criativo, eu fico mais potente para poder produzir. E quando eu produzo, eu gero mais dinheiro. E quando eu gero mais dinheiro, eu fico mais... E aí? Mais libido. Mais tesudo. E aí? Abriram 3 frentes aqui na minha mente. Uma, Desculpa, nós ela temos... tem TDAH. Não são 3, são 333. Ela só falou de 3. Nós temos um amigo, um cardiologista, que tem um consultório em Alphaville, que o nome dele me fugiu, daqui a pouco eu lembro, porque acabei de lembrar que ele tem que vir no nosso podcast. Numa consulta com ele, porque ele não é só um cardiologista, ele olha a saúde integrativa. Você lembra dele? Né? Lembra o nome dele? Não. Nós vamos convidá-lo para o podcast. Eu me lembro que nós fomos fazer uma consulta com ele e a gente estava caidaço de libido e de dinheiro, e tudo num pacote só. E aí ele brincou assim: ah, Félix, a libido tá ruim, né? E isso tá tem uma correlação direta com o saldo bancário. E a gente riu muito, porque quando a vida está harmônica e em ordem, no mínimo, o nosso corpo consegue relaxar mais. E se a gente relaxa mais, você se entrega mais, porque o sexo de qualidade tem a ver com entrega, tem a ver com confiança. Então, se eu sei que está tudo sob controle, né, eu consigo curtir muito mais os momentos da vida, e o sexo é um momento maravilhoso que todo casal tem. Então, para mim, tem muito a ver com isso, assim, o quanto que eu estou em paz faz com que o meu corpo perceba que eu estou em paz, e com isso eu me entrego mais, e com isso eu relaxo mais, e com isso eu posso ter mais prazer. E é interessante, porque você vai falando de um ponto de vista que para você é muito importante, que é estar em paz. E as mulheres vão me entender, e muitos homens também. Perfeito. Porque tem alguns padrões... Aliás, desculpa te cortando, já cortei. Vocês que me acompanharam até agora, aproveita, gente, dá uma curtidinha aqui, dá o dedinho aqui nesse vídeo, ajuda a gente a fazer esse conhecimento se espalhar e outras pessoas usufruírem disso também. Curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal, nós vamos ficar muito gratos. E mais do que isso, se você conhece alguém que precisa ganhar mais dinheiro e que precisa aprender a fazer mais sexo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, compartilha, manda para ele, vai ser muito legal. Tá? Mas, voltando para o nosso assunto, você falou uma coisa interessante que, assim, paz. Paz é um ponto de vista. E a gente que conhece Enneagrama, sabe que existem padrões, comportamentos, tendências de buscar mais uma coisa ou outra. Tem gente... mas eu trouxe a paz como você seguro. Isso. Você... não é que a vida está zen, está estática, na paz, no sentido mais rígido da palavra.
Paz eu tô tranquila, eu posso transar agora que tá tudo bem, Perfeito. sei lá, não tem risco. Eu sei com quem eu estou transando, eu estou com o homem da minha vida do meu lado. É muito diferente do que pessoas que não têm uma relação estável, por exemplo. Perfeito. Mas uma coisa que eu queria trazer desse contexto, você tá certo, é isso mesmo. E eu falei, você conhece o Enneagrama, a gente fala sobre padrões, sobre busca. Então, existe um desses indivíduos que busca a paz. Sim. E aí eu vou sugerir, para quem não sabe do que é Enneagrama, uma palavra nova, grama não tem a ver com peso, então não é nada ligado a isso. É uma metodologia de conhecimento da psique humana. Se você quiser, entra no nosso link, entra lá na felixcosta.fx. Lá você vai ter um assunto só falando sobre Enneagrama. Busca lá no nosso site. Inclusive, no site tem Lá na bastante sobre isso. descrição do vídeo, esses links estão disponíveis para você saber mais. É isso aí. Então, mas existe gente que precisa ter um gosto pela competição. Tem uma necessidade na vida de conquista. E aí é que mora uma das coisas. Muita gente confunde o prazer da conquista, que tem muito a ver com a busca do dinheiro, e com a busca do sexo de qualidade. E esse prazer de conquista é muitas vezes mal compreendido e misturado dentro de um ambiente de trabalho. E eu, quando falo de ambiente de trabalho, a gente vai ter casos de grandes executivos, gestores, empreendedores, que gera uma M maiúsculo no ambiente de trabalho, na gestão do negócio, no empreendimento que ele tem, porque ele confunde o desafio, o gosto pela busca com as questões de dinheiro e de sexo. E esse é um dos pontos hoje, dentro de trabalho de cultura organizacional, que vai trabalhar toda a parte de governança, vai trabalhar toda a perspectiva de manter um ambiente psicologicamente mais seguro. Aliás, gente, se vocês querem trabalhar um ambiente psicologicamente mais seguro, esse é um dos caminhos que a gente mais entrega hoje em dia, não é verdade? Você falou uma coisa muito legal que eu vou pegar o gancho. Quando nós estamos numa... Vamos imaginar uma pessoa solteira. Ela precisa ir atrás, seja um homem ou uma mulher, ela precisa seduzir alguém, ela precisa conquistar alguém, ela precisa se vender, mostrar as melhores qualidades que ela tem para buscar sexo. Certo? Concorda? Ou não. E Hoje em dia, não muito. para ganhar dinheiro, a gente precisa mostrar o nosso melhor, se vender, mostrar por que vale a pena comprar o meu produto ou estar do meu lado. Então, a ação que nós precisamos, tanto para ganhar dinheiro quanto para conquistar alguém e, Ou consequentemente, ter sexo. Hoje a gente está falando só do sexo em si, não de uma relação estável, que aí é um assunto mais amplo. Aliás, assunto para os Mas nossos próximos podcasts. a atitude é muito parecida. Se a gente olhar, tirando os sentimentos. E aí que as pessoas se confundem, porque é uma busca, é você ir atrás, é a sua ação, é a sua energia de busca e é a sua atitude na vida. Se você não tem isso, as coisas não acontecem. Faz sentido? Faz. Porque a gente vai falando, né? Parece até que a gente sabe, domina o assunto, mas na verdade a gente está aprendendo a gente até é um hoje. aprendiz, né? A gente sabe que a gente é um aprendiz. Mas uma das coisas que me vem é assim, como que muita gente, por não ter falado sobre, pensado sobre, discutido sobre, de uma maneira muito mais ampla, sustentada, fundamentada, tem diversas ilusões, auto-engano, romantismo em cima do sexo e do dinheiro. Tem gente que acredita que tudo na vida se movimenta pelo dinheiro, inclusive sexo. Aliás, eu até ouvi uma pessoa falando assim, tem sexo por dinheiro?
Eu falo, tem sexo por dinheiro. Aliás, uma das funções mais antigas que existe, que é essa troca E mais e verdadeira, a mais meu verdadeira. ver. Porque, de fato, era necessário. Que ninguém está enganando ninguém. Não. Quem oferece sexo vai ganhar um dinheiro, acabou, acabou. Isso. Ponto final. Está certo ou está errado? Cada um na sua escolha. Não existe certo e errado, porque certo e errado são pontos de vista que a gente cria para se sentir confortável nas crenças que a gente monta. E, aliás, crenças é uma coisa muito interessante, né? Tem muita gente que a gente trabalha como desenvolvimento de empresa, liderança, empoderamento, trabalho de cultura, que a gente, quando está num trabalho específico, de mentoria, por exemplo, a gente acaba entrando nesse ambiente, Sim. onde as pessoas começam a perceber que elas se dedicam para o trabalho com tanta intensidade e esquece de cuidar de questões do relacionamento aonde o sexo faz parte do processo de equilíbrio. Porque ele tira energia, aliás, a gente sabe bem que é isso. Quantas vezes a gente passou na vida, quantas crises nós tivemos, que eu me tornava um workaholic de trabalho, trabalhava 20 horas por dia, né? E a nossa relação era minimizada. Exatamente. Você me fez lembrar de um mentorado, onde ele dizia para mim, um mentorado que ficou comigo bastante tempo, ele falava, o local de trabalho é o local mais erótico que existe. É mesmo? Por causa da competição, dessa coisa do sangue nos olhos, da competição ali, área comercial, não sei o quê. Mas, na verdade, poderia ter facilidades naquele ambiente, só que não preenche, né? Não nutre. É interessante, porque Porque quando eu falo de preenchimento, só para não perder o raciocínio, quando eu falo de preenchimento, de nutrição, eu estou falando de uma relação mais verdadeira, mais profunda, que também não é o assunto de hoje, mas o quanto que o sexo e o dinheiro está muito ali numa linha tênue, às vezes. E você falou de um assunto que me parece muito comum, principalmente para o mundo masculino. Eu vou falar do mundo masculino, que é a ótica que eu Por tenho favor, agora. a gente quer saber. De fato, o ambiente de trabalho é erótico, Por quê? porque ele promove vida. Não. Porque ele promove Fala vida. mais. Por que Falo. é erótico? Quando você fala não, você está Fala com invalidando. essa Não, cabeça porque é de masculina, verdade. porque é interessante a gente aprender Porque isso. ele- Porque é sério. Tem mulheres que, por Eu exemplo... não vou mentir, não, eu estou falando Não sério. minta. Senão depois a gente Fica tem tranquilo. DR verdadeira. Já Não estamos que aqui não tendo. seja, né? Mas mais Mas assim, profunda. é interessante saber assim, um ambiente erótico não é só aquele que está predisposto a uma relação sexual, mas está predisposto a uma conquista, está predisposto à alimentação da tua estrutura egóica, de como você existe, como você é reconhecido, como você é validado. Está disposto a uma conquista, que às vezes não é uma conquista para ir para a cama para ter sexo, mas é uma conquista para perceber que o outro vai te fazer facilidades que o outro não tem. Então, esse jogo, o jogo da vida, porque é isso que a gente está falando de um jogo da vida, quando eu dou um passo atrás, eu olho mais, ele realmente acontece no ambiente de trabalho. Agora, ele só acontece no ambiente de trabalho ou ele também acontece em casa? Esse é o X da questão, porque ele acontece na vida inteira. Ele Só que as pessoas acontece só onde olham tem isso. seres humanos. Só que É. tem uma situação aqui de uma mentorada mulher que chegou para mim, casada, relacionamento saudável, estável, com filhos, tudo aparentemente bem. Só que ela estava apaixonada por uma pessoa X do trabalho. E aí nós viemos a entender o quê? Ela tinha uma carência tão grande, porque ela trabalhava demais, e o marido trabalhava demais, cada um no seu ambiente, que essa coisa do workaholic, não ter limite e não cuidar da relação a dois, familiar e tudo mais, que o ambiente de trabalho
surgiam oportunidades de suprir carências. Então, assim, alguém me chama para almoçar um dia, alguém me chama para almoçar outro dia, alguém me dá uma carona, alguém me dá um bombonzinho. Pronto, o cenário está feito. Porque nós, seres humanos, somos carentes de atenção, carentes de ser visto, de ser olhado, de ser cuidado. Então, os dois trabalhando, o casal real, trabalhando demais, não pararam de se cuidar. E aí acontece o quê? Alguém aparece dando atenção para uma mulher carente e isso pode virar um monte de coisa que a gente já sabe. E no trabalho de mentoria, se você quiser saber mais disso, é muito comum esse cenário acontecer, tanto com homens quanto com mulheres, porque eu estou falando de seres humanos. Nós todos precisamos disso, né? E um sexo saudável, quando eu digo saudável, é um sexo com entrega, com verdade, com qualidade. Ele nutre. Se você tem isso com o seu marido, com a sua esposa, você não vai ter necessidade de ficar procurando nada fora. E aí é que entra o alinhamento, né? Porque um casal alinhado tem uma maturidade para falar disso com verdade, o que não é tão fácil. Pelo menos sozinho, não. Né? Esse é um assunto que a gente pode desdobrar por várias frentes e vários episódios. Mas eu trago assim, o fundamental é entender que erotismo, prazer, resultado, dinheiro, é útil e importante tanto no trabalho, onde a gente vai ganhar dinheiro, como em casa. E aí a necessidade de você ter esse diálogo, né? Porque muita gente fala assim, não, em casa eu não converso sobre certas coisas. Uhum. Ah, não, esse assunto não é leva só o no problema trabalho. do trabalho para casa. E isso é um grande equívoco. A partir do momento que você aprende, e aí eu acho que a grande sacada de aprender, né, com a sabedoria é saber ter limites de assuntos do trabalho em casa e de casa no trabalho, ter profundidade para você entrar nos assuntos de trabalho em casa e de casa em trabalho, de tal maneira que você preserve os limites de cada espaço ou dos espaços que você transita, porque a gente vai falar, existe espaço social, espaço de comunidade, existem outros espaços que a gente permeia, né? E todos eles, sexo e dinheiro estão envolvidos. E aí a gente poderia desdobrar para um monte de outras perspectivas. Uhum. Mas assim, o quanto, né, voltando lá, o que o dinheiro tem a ver com sexo? Eu volto a dizer, tem muito a ver. Eu tenho um caso também para falar como um outro cenário onde é nítido a influência que uma coisa tem na outra. Eu tenho mentorado o homem hoje em separação, separado, mas ainda apaixonado pela mulher, ciente de que ele pisou na bola, ciente de que, enfim, de todos os problemas que eles tiveram. E tentando dar uma última cartada para ver se reconquista essa ex-esposa. E ele está fazendo uma mentoria, olha só, uma mentoria de transição de carreira comigo, embora não seja minha especialidade é relacionamentos, mas ele veio com a demanda da carreira. O simples fato de haver uma possibilidade dele voltar com a mulher que ele ama e tem consciência que ele pisou muito na bola, já fez esse homem melhorar muitas coisas no trabalho, porque ele tem um motivo para crescer financeiramente, porque, no fundo, ele quer voltar com a esposa. Bárbaro. Isso é nítido. E o mais bonito foi ele perceber isso. Que bom. Você me fez lembrar de um outro caso que eu também tenho de uma cliente. Eu atendo uma empresária que é sócia de um grupo, né? Portanto, eles têm lá uma questão societária no processo e no trabalho de desenvolvimento
de gestão, de liderança, do empoderamento desse processo. E a busca dela foi fundamentalmente ajudá-la a desenvolver as características de liderança para poder ter melhor performance e ampliar o projeto. A gente começou a fazer alguns trabalhos e quando a gente começou a trabalhar planejamento financeiro da empresa, a gente começou a trabalhar a habilidade de ela se tornar independente, a tal ponto que essa independência desse para ela autonomia para ela poder ser ela mesma diante dos sócios. E sendo ela poder fazer a empresa crescer. O objetivo dela não era romper a sociedade, muito pelo contrário. Ela nem tem plano B, mas porque para ela é um negócio da vida dela. Mas muitas vezes ela abre mão dela em detrimento desse lugar. Então, a independência financeira, e aí a gente fez uma metáfora de desamarrar o porquinho, porque eu falei, olha, às vezes você fica como se fosse um porquinho amarrado, né? A história recebendo do elefantinho? Não, um porquinho. A gente usou porque, como ela vem de uma cultura de agro, então a gente fez uma analogia com um porquinho que a gente vai lá, amarra e vai cuidando do porquinho, vai alimentando, dá carinho de vez em quando, dá atenção, para deixar o porquinho bem nutrido e a gente depois usar o porquinho. E o porquinho não vive a vida. O porquinho só... Quando eu fiz essa analogia, e aí assim, quanto que se ela cuidasse da independência dela, ela desamarrava o porquinho tá livre, ela poderia, portanto, cuidar da vida dela, ser ela mesma, fazer a empresa crescer e ela poder olhar a vida enquanto prazer. Portanto, olhar a relação dela e começar a cuidar. No meio do processo que a gente estava fazendo, ela criou um plano profissional, um plano de maturação financeira, ela criou um novo projeto de negócio, ela reeditou como funciona a relação dela com o marido, que também é outro empresário de outro segmento, e os dois começaram a criar sonhos em conjunto. Quer dizer que eles se tornaram um casal Mais alinhado? alinhados. Estão se alinhando? Então, o alinhamento tem tudo a ver com um casal que cresce, né? Que Exato. amadurece, que expande. A prosperidade tem a ver com o dinheiro e com o trabalho, com o sexo. E isso, eu diria que é uma das coisas que a gente mais trabalha. Você que quer progredir, expandir, você que pretende ter uma carreira mais inovadora, integrada, você que é empresário e que deseja ter mais sucesso, uma vida mais confortável, esse é o trabalho que a gente oferece. Um trabalho de mentoria, tanto individual, como coletiva, como em grupo. Entra no nosso site, a gente está à tua disposição para poder te ajudar. Acho que é importante dizer isso para eles também, né? E é por isso que nós criamos o Bem Alinhados, porque são tantas questões que envolvem um alinhamento de um casal, de dois sócios, de pessoas que querem crescer, expandir, prosperar juntos. Então, se esse assunto te interessou, muito obrigada de ter ficado até aqui com a gente. Dá um likezinho. Espero você no próximo episódio com mais assuntos interessantes e prósperos aqui para vocês, alinhados. É isso aí, gente. Até mais. Abraço grande.